Boa noite. Ih, que bom, estou mais perto de você, cara. Posso dar um passo mais para frente aqui? Ficar pertinho aqui. Posso dar um pulo aí, cair em cima de você. Tudo bem, gente? É um prazer estar aqui mais uma vez. Nós vamos compartilhar a palavra de Deus hoje. Eu queria ler um versículo, inicialmente. Está lá em Hebreus, versículo que foi até lido hoje pelo pastor. Está lá no capítulo 3. Quero ler 2 versículos desse capítulo aí, com você. O primeiro é o 8. É o 7 e o 8, perdão, são 3 na verdade. 7 e 8. Assim, pois, diz o Espírito Santo. Hoje, eu estou ouvindo barulho de folhinha ainda aí. Hebreus 3. Deixa eu beber uma água, né? Poxa, Léo, é covardia, estou com sede. Diz assim, ó, Hebreus 3, versículo 7. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. E aí vamos ler também o 12. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Esses versículos já dão um tom muito interessante sobre o que a gente vai falar hoje. Que é sempre aqui na academia você vai ouvir isso, né? O pastor falando o seguinte: olha, quando você receber uma palavra de Deus, quando o Espírito Santo falar com você, você abraça esse negócio, agarra, traz para dentro do seu coração, que isso vai ser uma bênção para a sua vida. Quantos creem assim? Qualquer palavra de Deus que a gente pega, abraça e traz para dentro, ela nos abençoa. Amém? Amém? Hoje nós vamos falar sobre isso aqui, ó. O corpo é bem cuidado. O corpo de Cristo. Quem é corpo de Cristo aqui? O corpo de Cristo, ele é muito bem cuidado. Eu quero começar falando com você, quero ler lá um versículo, uma passagem, né? Lá em Gênesis 26, só para mostrar para você uma coisa, existia uma época no qual Jesus não tinha vindo ainda, né? E ainda assim, nessa época, esse pessoal que andava com Deus, ouvia a palavra de Deus, recebia uma palavra, abraçava e vivia por aquela palavra, era abençoado. Sempre foi assim. Sempre foi assim. Quem tem certeza é quem é abençoado. Nosso pastor não tem falado isso aí? Quem tem certeza é que é abençoado. Eu quero ler essa passagem em Gênesis 26, que fala sobre Isaac. Isaac, você sabe, é filho de Abraão, né? Para quem está chegando aí no nosso meio. Filho de Abraão, o pai da fé. Aí diz assim, ó, 26, no primeiro versículo. Sobrevindo fome à terra, além da primeira a vida nos dias de Abraão, foi Isaac a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Ou seja, houve fome, houve uma crise, houve uma situação difícil na região lá, né? Além da situação que já tinha havido antes. Já tinha havido uma situação antes, no tempo de Abraão, né? De fome, de crise, de situação de dificuldade para o povo, né? E aí a Bíblia, lá naquele tempo, lá no início, como é hoje, os problemas, as crises, as dificuldades, elas são cíclicas. Não é assim, né? Quem tem um pouquinho mais de idade aí sabe da crise do petróleo dos anos 70. Né? Quem lembra dessa crise aí? Ninguém vai levantar a mão que vai falar, oh, não lembro desse negócio não. Da crise do petróleo dos anos 70. E depois a crise dos anos 80. Aí depois de 2004, que o dólar disparou aí, todo mundo tinha... O pessoal que tinha financiamento em dólar, estava o costume de fazer financiamento em dólar. Aí os financiamentos explodiram o valor. E agora uma outra aí que estão anunciando, né?
Na verdade, os problemas, eles são cíclicos. Assim como na nossa vida também, né? Satanás, ele sempre promove situações, né, para tirar a nossa certeza daquilo que Deus falou conosco. Tirar aquilo que Deus colocou no seu coração. Sempre vai ser assim. A batalha sempre vai ser essa, né? Esse cabo de guerra do diabo, querendo tirar a certeza do teu coração, tirar a certeza de você, né? E você, e eu também, né? Ou a gente abraça uma palavra que a gente recebeu, né? Ou então a gente vai vivendo, né, no meio do turbilhão, né? E fica à mercê aí da sorte, vamos dizer assim, né? Vamos ler. Bom, apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser, habita nela, e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e à tua descendência darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Deus tinha uma aliança com o pai dele. Olha só, Deus tinha uma aliança com o pai de Isaac. Falou assim, ó, eu tenho uma aliança com o teu pai. Eu falei que eu vou te abençoar. Eu falei que a tua descendência vai ser poderosa. Eu falei que eu vou multiplicar. E essa aliança eu vou cumprir. Mas tem uma coisa. Faz o que eu te falar para fazer. Não foi isso que ele falou? Não desce, não vai para o Egito. Fica onde eu te disser para ficar. Olha, isso me traz uma questão muito, muito importante, que é o seguinte: Deus tinha uma aliança com o pai dele, com Abraão. Deus tinha uma aliança com Abraão, mas existia a possibilidade de Isaac não cumprir aquele propósito? Existia. Ele falou assim, ó, faz o que eu estou te falando para fazer, que eu já tenho uma aliança com teu pai. É só fazer. É só seguir a tua vida, cara. Aquilo que eu te disser, você vai fazendo. O bizu, né, do céu, né? Vai fazendo, e eu vou te abençoar. Olha aí, vamos seguir. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e lhe darei todas essas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Por quê? Porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, e os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Eu tenho uma aliança e eu vou cumprir toda essa aliança, porque o teu pai me obedeceu. Me obedece também. Aquilo que eu te falar, faz também. É assim que você vai ser abençoado. Foi assim que Deus falou para ele. Aí vira a página aí, não sei se para você vira a página. E lá no versículo 10, disse Abimeleque. Ele foi falar com Abimeleque. Que é isso que nos fizeste? Facilmente algum do povo teria abusado de sua mulher, que ele tinha mentido lá pro rei, né? E tu, atraído sobre nós grave delito. E deu ordem a todo o povo, qualquer que tocar esse homem ou a sua mulher, certamente morrerá. Aí eu quero ver a partir do 12. Semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por 1. Porque o Senhor o abençoava. Ei! Ele falou, ó, fica aí na terra, está em crise, está difícil, está com fome, não está chovendo. Mas olha só, eu mandei uma palavra para o seu pai e estou mandando uma palavra para você. Fica aí, faz o que eu estou dizendo para você fazer e eu vou te abençoar. Isaac fez ou não fez o que Deus pediu para ele fazer? Fez. E foi abençoado ou não foi? Se você for lendo essa história, você vai ver uma coisa que a gente às vezes se perde como filhos de Deus, que recebe uma palavra. A gente tem a impressão de que a gente recebeu uma palavra, aí Deus começou a abençoar. Que essa bênção de Deus é como nos filmes de Hollywood, e foram felizes para sempre, não tiveram mais nenhum problema. Isso é uma deturpação da palavra de Deus, que é o seguinte: Jesus falou isso, no mundo vocês vão ter pressões, vocês vão ter tribulações, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Isaac, sabe o que aconteceu com ele? Ele cavou poço,
saía água. Aí vinham os servos lá de Abimeleque, lá, entulhavam os poços. Ele ia em outro lugar, abria um poço, não devia ser fácil, abria um poço, saía água. Vinha o pessoal, entulhava o poço. Ele abria outro poço e saía água. Você acha que foi fácil para ele? Era fácil? Não. Moleza. Fica aqui na moleza, né? Não, era difícil. Mas o Senhor o abençoava, porque tinha uma aliança com ele. Tinha uma aliança com o pai dele. E ele fazia aquilo que Deus falava para ele fazer. Isso antes dessa aliança que nós temos com Deus, né? Isaac, ele foi abençoado, não porque ele tinha o desejo de ser abençoado. Eu já quero passar um princípio para você, que a gente já tem ouvido, né? O compromisso de Deus não é com o meu desejo. Eu quero tanto ser abençoado. Eu quero tanto isso. Eu quero tanto que a minha família seja abençoada. Eu quero tanto que o meu filho esteja na igreja. Eu quero tanto que o meu emprego melhore. Deus não tem compromisso com o desejo. Ele se compromete com a certeza a respeito de algo que ele disse. Anote isso aí. Anote isso aí. Deus, ele não se compromete com desejo. Eu tenho o desejo. Não. Ele se compromete com uma palavra que ele lançou. E você acreditou nessa palavra, trouxe para dentro de você. É sobre essa palavra que eu vou caminhar. É baseado nessa palavra que eu vou viver. Porque o pastor falou aqui, nós fomos transportados de um império e colocados num reino. Fomos transportados da economia de um império para a economia de um reino, do reino de Deus. E aí, eu já falei isso para você aqui, mas eu gosto de repetir sempre, nós é que escolhemos onde é que vamos viver. Eu é que escolho onde é que eu quero viver. Se eu quero viver no império das trevas ou se eu quero viver no reino de Deus. Se as minhas bases, se os meus interesses, se as minhas crenças, elas estão baseadas no império ou no reino. E eu não estou falando de pecado, também, mas eu estou falando das bases de crença. Estou falando daquilo que a gente acredita. A gente vai viver por aquilo que a gente acredita. A gente só vive por aquilo que a gente acredita. Na hora que aperta, sai de dentro de nós aquilo que a gente acredita. Aquilo que está no nosso coração. Aquilo que a gente vem se alimentando. Sabe? A gente vai, guarda isso. Eu vivo por aquilo que eu acredito. Sempre, sempre vai ser assim. E olha que sequência interessante, né? Aquilo que eu acredito, né? Eu vivo por aquilo que eu acredito. E aquilo que eu acredito vai acontecer, seja o bem ou seja o mal. Você sabia disso? A Bíblia diz que se você falar alguma coisa, crendo no seu coração, aquilo que você disse vai acontecer. Léo, até para o mal? Até para o mal. Não, se eu sair de casa agora, essa hora, eu vou ser assaltado, eu vou isso, eu vou aquilo, vai acontecer aquilo. Você está dando permissão, você está dando autoridade para acontecer alguma coisa. Quando a gente anda na base do medo, anda numa base de um medo, a Bíblia chega a falar assim, ó, aquilo que eu temia me sobreveio. Já viu esse versículo? Aquilo que eu temia me sobreveio. Estou querendo trazer peso para você não, também não, tá? O que eu estou querendo dizer é o seguinte, que eu estou querendo te incentivar a acreditar na palavra de Deus, porque essa palavra, quando a gente põe para dentro do nosso coração, traz para dentro e vive baseado nela, as nossas palavras vão mudando, e essas palavras vão dirigir a nossa vida e a vida da nossa família. Por exemplo, se eu falo, meu filho é rebelde, não presta, o meu filho não vai dar em nada, o meu filho... Gente, é isso que vai acontecer. Você entende isso?
Agora, se eu encho o meu coração com a palavra de Deus, e eu falo assim, ó, o meu filho está passando por uma fase difícil, mas ele é a herança do Senhor, ele é flecha na mão do guerreiro, e ele vai ser melhor do que eu, ele vai ser abençoado, ele vai pregar a palavra de Deus. Não estou vendo isso ainda agora, mas eu creio assim. É diferente. Você não está negando a realidade, o que está acontecendo ali, mas você está profetizando sobre a vida dele, aquilo que você crê no seu coração. Entende isso, gente? A diferença de uma coisa para outra? O meu trabalho, o meu emprego, né? Ah, não vai dar certo, nada dá certo. Eu vou perder meu emprego. Calma. Enche o teu coração. O que a gente precisa fazer é se certificar de que a gente está enchendo o nosso coração de certeza. Certeza em quê? Certeza numa palavra de Deus que Deus te deu. Certeza numa palavra que Deus te deu. Essa é que faz a diferença no dia a dia. E aí, essa atitude vai conduzindo a nossa vida, né? Uma boa parte da igreja pensa que o desejo de Deus está distante do nosso. Que eu vou ter que fazer coisas sacrificantes demais, anulantes demais, que vão me anular de uma forma. Grande parte da igreja ainda tem essa consciência de que a vontade de Deus está distante, sabe? Não tem nada a ver com aquilo que eu quero, não tem nada a ver com aquilo que... Vou te mostrar um versículo. Jeremias 29, 11. Que foi uma chave para mim. E eu espero... Sabe o que eu espero? É que o teu coração... Você enche o teu coração com essa palavra que Deus tem colocado no meu. E essa palavra possa fazer a diferença na sua vida. Jeremias 29, 11. Diz assim, ó. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que o Senhor deseja. Eu vi um amém aí. Para vos dar o fim que o Senhor deseja. Para vos dar o fim que desejais, que vocês desejam. Léo, tá meio estranho esse negócio aí. Deus, Ele tem pensamentos bons, pensamentos de paz, pensamentos de bem e não de mal, para cumprir os desejos do meu coração. É isso que a palavra de Deus está dizendo. A palavra de Deus está dizendo que Deus faz tudo isso aí, tem tudo isso, tem pensamentos bons para nos dar aquilo que desejamos. Mas tem uma questão nisso aí, que é importantíssima. Muitas vezes, nós, quando não estamos alinhados, buscando, treinados na palavra, a palavra é essa, treinados. Quando a gente não está treinado a ouvir o Espírito Santo, treinados a buscar solução para a nossa vida na palavra de Deus, a verdade é que nós nos confundimos naquilo que nós desejamos. A gente acha... Uma coisa é a nossa carne, sentimentos e pensamentos. Outra coisa é o que nós realmente somos. Olha que coisa interessante. Uma coisa é a nossa carne. Você sabe que você é um espírito, você possui uma alma e você habita num corpo, não é isso? Você não é esse bonitão que está aí no espelho, né? Quando você olha no espelho. Né? Você é mais bonito ainda. Né? Amém? Quando essa roupa aqui, essa camisa aqui, ela está aqui em mim, está se movimentando, se movimenta para lá e para cá, né? Mas se eu tirá-la e largar aqui, ela vai cair e vai ficar aqui. E eu vou seguir. Aquilo que eu sou vai seguir. Assim é o nosso corpo. Nosso corpo, quando a gente sair de dentro dele, só para ilustrar, né? Quando a gente sair de dentro desse corpo, ele vai ficar aí no chão. Entende? Agora, o que nós somos mesmo é o nosso espírito. E a Bíblia diz, o Senhor falou que o espírito, ele está pronto. Ele tem o desejo certo. Ele tem o desejo correto. A nossa carne pode até se confundir. Né?
Em alguns momentos, quando nós somos treinados em andar no Espírito, nos confundimos no que queremos. Algumas vezes, não sabemos o que queremos. Não é isso? Eu nem sei o que eu quero, Léo. Não sei. Né? Outras vezes, a cada momento queremos uma coisa. Né? Você quer hoje, amanhã não quer. Né? Troca de ideia. A nossa carne é assim. Nossa carne, em alguns momentos, ela não sabe o que quer. Outros momentos, ela quer uma coisa, outro dia quer outra coisa. E um terceiro ainda. E ainda outras em que queremos coisas que não serão boas para nós. Não é isso que acontece com a gente? Na nossa carne? O nosso espírito não. O nosso espírito sabe exatamente o que ele quer. Tem uma igreja lá de Bom Sucesso, uma vez eu vi um slogan legal. Diz assim, ó, eu sei exatamente o que você quer. Está escrito num cartaz. Eu sei exatamente o que você quer. Você quer ser feliz. Eu achei legal esse versículo. Esse banner lá. Versículo. O nosso espírito, ele sabe o que quer. Por isso que a palavra de Deus diz o seguinte, para dar o fim que vocês desejam. Deixa eu dar um exemplo aqui. Você sabe que quando você está com sede, a gente está com sede, o que a gente precisa? A gente precisa de quê? Precisa de água para beber, né? Uma água fresca, né? Beber água. Mas você já percebeu que é criado toda uma circunstância para você achar que o que você precisa mesmo é um refrigerante geladinho com aquelas bolinhas d'água na latinha? Não é isso? É toda uma circunstância para transformar um desejo numa necessidade. É toda uma circunstância, porque você precisa mesmo é água. Mas você é conduzido a pensar que você quer aquele refrigerante com as bolinhas na latinha. Ou na garrafa, né? E se for de vidro, melhor, né? Quer ver outro exemplo? Quando estamos com fome, né? Você está com fome, está trabalhando lá, não consigo sair para almoçar no horário certo. Aí passou da hora. Passou da hora de almoçar, o que acontece com a gente? Você chega lá no restaurante, tua mente começa a pedir açúcar e gordura. Já percebeu isso? Por isso que o pessoal fala para comer sempre nas horas certinhas, né? Porque a nossa mente nos ilude, e como estamos lá com hipoglicemia, qualquer coisa assim, ela pede açúcar e gordura, ou carboidrato. Aí enche o prato de carboidrato, né? Enche de batata, arroz, macarrão. Ó, prato é esse, Léo? Na verdade, o que a gente precisa é se alimentar bem. Mas naquele momento, a gente acha que a nossa necessidade, que o nosso desejo, o que a gente quer é um prato de batata frita com macarrão. Poder misturar tudo, melhor ainda. Você entende que a gente às vezes não acha que sabe o que quer? A nossa carne nos ilude nesse sentido? Agora, se você pesquisar, se você consultar o teu espírito mesmo, você vai ver o que realmente você precisa. Quer ver um outro exemplo? Vou mais profundo agora. Você está com um problema de grana no trabalho, um problema, não sei, em algum lugar. E aí você pensa que o teu problema é essa pessoa que está do seu lado, que vive contigo esse tempo todo. Começa uma batalha dentro de casa, uma competição dentro de casa. A gente acha que o nosso inimigo está dormindo com o inimigo, né? A gente acha que está dormindo com o inimigo. Quando foi alguém que foi preparado para Deus para caminhar conosco. Deus viu o propósito, já falei isso para você, Deus viu o propósito na vida dessa pessoa, viu o propósito na sua vida e falou, esse negócio vai dar certo. Bom, bota junto. E aí, a nossa carne acha que o que a gente precisa é abandonar o barco. Isso é que vai resolver o problema da minha vida. Isso vai resolver todos os problemas. Eu vou abandonar o barco. Nossa carne. Quando a gente está
A gente para pensar, gente, que isso? Para pensar, né? Sensatamente, né? Que isso? Essa é a pessoa que caminhou comigo o tempo todo. Caminha comigo desde cedo. E por que agora eu vou abandonar o barco? Mas a nossa carne, ela nos ilude. Por isso que a gente confunde, acha que a gente não... quando lê esse versículo, a gente acha que é a vontade de Deus, os desejos de Deus. Não, ele está dizendo o seguinte: eu tenho esses pensamentos bons, esses pensamentos maravilhosos, para dar o fim que vocês desejam. O interior, o coração. Porque no fundo, o que você quer é caminhar, assim como eu quero também, caminhar com essa menina do lado, até o resto da sua vida. É isso ou não é? Quero caminhar com esse seu marido até o resto, até o final. Isso é o que você quer no coração, no espírito. Mas a carne tenta nos iludir. Entende isso? Tudo por conta de um outro problema. A gente aconselha bastante casal, né? A gente vê, às vezes o problema é uma comunicação, é um problema, é grana, naquele momento, um momento de aperto financeiro e tal. E aí ficam dois inimigos dentro de casa, dois competidores dentro de casa. E a gente acha que o nosso desejo é esse. Mas por que eu estou falando tudo isso, Léo? Você está falando tudo isso aí? Que eu vou falar algumas coisas, que já estou falando algumas coisas, eu vou falar ainda mais, coisas que o teu espírito vai reconhecer. Ele vai reconhecer, vai trazer para dentro e vai dizer assim: é por isso que tu me chamaste, Senhor. Tu me chamou para ser o corpo de Cristo. O corpo de Cristo. Fala para a pessoa que está ao seu lado: você é corpo de Cristo. Corpo de Cristo. Mas antes de eu falar sobre isso, eu quero trazer umas peças anatômicas que eu trouxe aqui. Algumas pessoas, só poucas pessoas sabem que, apesar de trabalhar no mercado financeiro, minha formação é área de saúde. Então, foi difícil de trazer isso aqui, lá do laboratório. Eu queria que você não se espantasse. Queria que você não ficasse assustado com isso. Deixa eu pegar outra aqui. É difícil trazer, mas consegui lá 2 pecinhas anatômicas para você poder ver. Deixa eu balançar isso aqui, que isso aqui tá... Virar isso aqui. Você vê que é um pezinho. Você sabe que não é fácil você trazer, né, essas coisas assim, né? Ainda mais que tem que ser bem tratado, tem que ser bem cuidado. E pelo tamanho, essa mão e esse pé é de uma criança, né? Daqui a pouco você acostuma, pode ficar tranquilo. A gente acostuma. Eu lembro do primeiro dia que eu entrei no anatômico da faculdade, eu e minha esposa, nós estudamos juntos. Aí entrei lá no anatômico. Anatômico é onde ficam os formóis com os corpos lá, né? As peças anatômicas. E a gente tudo assustado, preocupado. Depois de um tempo, tu passa até lanchar do lado e tudo, né? Come. E depois de um tempo você passa, leva para casa. É assim. Calma, gente. Lógico que vocês sabem que é uma brincadeira, né? São peças de borracha aqui que a gente está... Ah! Choquei você? Deixa eu tirar aqui uma peça aqui, dessa aqui. Pra você não achar aqui. Será que sai? É. Fiquei preocupado em não conseguir pregar mais, se ficar olhando para isso aqui.
Fiquei preocupado de você não ficar olhando para cá e não conseguir. São peças de borracha que foram feitas, né? E ali no vidro fica parecido. Mas, deixa aqui para você olhar. A frieira, ainda tá com frieira. Tá com a bolha no pé ali, ó. Queria só te chocar, dar uma chocada em você, só para te lembrar de uma coisa. Você é parte do corpo de Cristo. Quando a gente pode dizer aleluia, nós somos partes do corpo de Cristo. Eu trouxe partes, né, de corpo aqui, de borracha aqui, de silicone, na verdade, né, para mostrar para você. Eu quero falar sobre 2 aspectos do corpo de Cristo, bem simples, bem rápido. O primeiro aspecto é que uma parte do corpo, ela não sobrevive fora do corpo. Sem tirar do corpo, ela não sobrevive. Ela vai secando, secando e morre. Não é isso? Jesus falou sobre isso. Abre sua Bíblia lá em João. Não falou do corpo especificamente. Mas antes de abrir em João, abre em 1 Coríntios 12. Eu sei que você conhece, mas pode ter gente que não conhece essa passagem, né? Que fala que nós somos corpo de Cristo. Então é importante. Você que estava aí vendo o vídeo, né? Você achou que era de verdade mesmo? Que o pastor estava maluco, estava doido? Diz assim, ó, 1 Coríntios 12, 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo. Aí pula para o 27. Ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente membros, partes, órgãos desse corpo. Então nós participamos do corpo de Cristo. Jesus, lá em Colossenses 1,18, só para reforçar essa questão do corpo. Colossenses 1,18. Ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Ele é o cabeça do corpo. Ele é o cabeça do corpo. Toda a relação do corpo com suas partes assemelha-se com a nossa relação como partes de Cristo. Deus, ele pega a palavra dele e ele faz essa relação do corpo com as partes desse corpo. Você sabe que uma parte não é o corpo. Uma parte só é o corpo se ela estiver ligada ao corpo. Se ela estiver linkada ao corpo. Entende? Então, o primeiro aspecto que eu quero ver com você é isso aqui, ó. Um órgão ou membro só é parte do corpo se estiver ligado aos outros. Às outras partes, aos outros órgãos. Entende? Você não consegue ser corpo de Cristo sozinho. Nós precisamos desse nosso irmão que está do lado. Nós precisamos nos congregar aqui, o pastor estava falando aqui agora, precisamos nos congregar, nos encontrar. Precisamos amar um ao outro. Aleluia! Precisamos uns dos outros para sermos corpo de Cristo. Porque sozinhos nós não somos. Você precisa dessa pessoa que está do seu lado. Dá um olhar e um sorriso para ela aí. Fala assim, ó, para eu ser corpo de Cristo, eu preciso de você. Para eu ser corpo de Cristo, eu preciso de vocês. Nós só somos corpo se tivermos outras partes juntas. Se não, é apenas uma parte. E se estivermos desligados desse corpo, eu digo para você que está no vídeo aí, está assistindo esse vídeo, não fique desligado do corpo. Você só é corpo de Cristo se estiver ligado ao corpo de Cristo. Amém? Esse é um aspecto
A gente precisa estar atento. Jesus, agora sim, em João, eu vou falar para você, é João 15, no versículo 4 a 7. Ele diz assim, ó: permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo, e secará. E secará. Um ramo, quando ele é retirado da planta, você jogou no chão, ele está seco? Ele entra num processo de se tornar seco. E esse processo é um processo gradual e que às vezes a gente não percebe. A gente não percebe que a gente está secando, a nossa vida está secando. A nossa vida está ficando, nós estamos ficando sem vida, sem a seiva da videira. E existe até a possibilidade de nós estarmos aqui todos os domingos e não estarmos ligados à videira. Estarmos secando. A gente precisa estar atento a isso. Porque para eu ser corpo, para eu ser parte do ramo, para eu ser parte, eu preciso estar ligado à videira, ligado à cabeça, e ligado aos outros ramos e aos outros órgãos. É isso que nos faz corpo. É isso que me faz corpo. Você entende isso? É isso que nos faz corpo. E aí, ele secará. E aí, olha só que interessante. O apanham, lançam no fogo e o queimam. Ó, ele seca. Espontaneamente, a palavra é essa. Espontaneamente. Tirou, ele seca espontaneamente. Mas vem alguém que pega, lança no fogo e queima. A gente tem que estar atento, porque se a gente secar, alguém, o nosso inimigo, ele pega e lança fora, lança no fogo, porque já está seco. É interessante que não é o galho, não é o ramo que vai para o fogo, né? Ele vai secando, 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 alguém pega e joga no fogo. Vamos fazer uma fogueirinha aqui agora? A gente tem que estar atento, gente. Ligado ao cabeça, à videira, e ligado aos outros ramos e aos outros órgãos. Na 1 Coríntios 12, olha que coisa interessante, lá em 1 Coríntios 12, que a gente leu agora. Isso para mim, essa ficha que caiu aí, ou melhor, esse chip que trocou, né? Que ficha não cai mais. Revelei minha idade aqui agora. Logo a seguir dele falar que nós somos corpo, que nós precisamos um do outro, né? Logo depois dele falar isso, vem uma passagem muito conhecida de você, que é 1 Coríntios 13. Falando sobre o quê? O amor, um caminho sobremodo excelente. Um caminho sobremodo excelente. E essa passagem diz assim, ó: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé ao ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens aos pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Ei, Léo, como é que pode eu dar os meus bens aos pobres, morrer por alguém, fazer tudo isso aí,
E se não tiver amor? Horas, como pode eu fazer tudo isso aí e existe a possibilidade de eu não ter amor? A Bíblia está dizendo. Eu dei os meus bens aos pobres. Eu morri por alguém. Vamos ver o que é o amor? Logo em seguida ele diz o que é o amor. O amor é paciente, é benigno, não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Olha a diferença da primeira lista que ele falou para a segunda lista que ele falou. Na primeira lista que ele falou que eu posso falar em línguas, eu posso profetizar, eu posso dar os meus bens e posso até morrer por alguém. Se você observar, não tem relacionamento. Não tem uma coisa que é essencial para o amor. O amor não é sentimento, a gente já vem falando sobre isso há muito tempo, você já sabe disso, você já está solidificado no teu coração, que o amor não é sentimento, o amor é uma ação. É uma ação que eu tenho com outra pessoa. E se você for ver a listagem do que é amor, tudo isso aí fala de quê? De relacionamento. É paciente, é benigno, não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente. O amor é relacionamento. É relacionamento. Por isso que eu posso fazer tudo aquilo da primeira lista que eu te falei e ainda pode não ter amor. Mas, como participamos do corpo de Cristo, nós somos capacitados a amar uns aos outros. Amar uns aos outros e amar essas pessoas que vivem conosco no dia a dia. Vivem conosco no dia a dia. Esse é o amor. Isso é participar do corpo. Isso é ser corpo de Cristo, porque Jesus sempre se importou com as pessoas. Sempre procurou relacionamento com as pessoas. Entende isso, gente? Amém? Esse é o amor. Esse é o primeiro aspecto. Um órgão ou membro só é parte do corpo se estiver ligado aos outros. Mas eu quero falar contigo de um segundo aspecto também, para a gente terminar. Quando há qualquer problema em algum órgão, o cérebro, o cabeça, manda um comando para o corpo restabelecer o estado de normalidade. Não é assim no nosso corpo? É ou não é? É assim no nosso corpo. Apareceu uma inflamação na perna. O que acontece? Há um comando. Vai lá, substâncias, glóbulos brancos, toda a tropa de elite lá, né, vai lá para combater essa inflamação. Não é assim que funciona, gente? É assim que funciona. E Jesus, ele compara, a palavra de Deus compara, né, o nosso relacionamento com Jesus com esse relacionamento. O cabeça, o cérebro, quem comanda é Jesus. E aí, se tem algum problema para resolver, ele manda um comando. Aliás, ele já mandou o comando. Ele já resolveu os problemas. Porque nós somos parte desse corpo. Somos parte do corpo de Cristo. Agora, você imagina se o corpo de Cristo... Você faz isso, ó. Não sei se você faz isso. Bom, eu vou me vestir direitinho só da cintura para cima. Da cintura para baixo, pode ficar esfarrapado. Você vai sair. Você faz isso? Você acha que Deus também faz isso? Bom, uma parte do meu corpo eu vou dar o melhor. Mas a outra parte pode ficar com qualquer coisa. Você acha que Deus faz isso? Somos o corpo de Cristo.
O corpo de Cristo tem toda a provisão. O corpo de Cristo tem toda a saúde. O corpo de Cristo, ele é suprido. Se tem algum problema, ele manda um comando para resolver. Ele manda um comando para resolver. É assim que funciona o corpo. O corpo de Cristo, que somos nós, o que está pegando? Está pegando a saúde? Vamos dar um comando. Nessa noite vamos dar um comando. O que está pegando? É em casa? Vamos dar um comando nessa noite. Porque a Bíblia fala o seguinte, ó, tem alguém doente? O que faz? Chama os homens de Deus e eles vão fazer a oração e a oração da fé vai salvar o enfermo. Não é isso? É lógico que pode ser um pastor, pode ser você dentro de casa impor as mãos sobre o seu filho e ele ficará curado. Ou você mesmo, sobre você mesmo, dá um comando. Porque o cabeça, ele dá o comando. O cabeça dá o comando. O cérebro manda o comando. E é isso que nós vamos fazer nessa noite. Quero que você fique de pé. Esse é o nosso Deus. O Senhor que nos comparou com um corpo. E eu não sei qual é a sua situação, não sei o que pode estar acontecendo. Uma coisa eu sei. Nós somos corpo de Cristo. E o corpo de Cristo tem toda a provisão. Tem toda a provisão. Nós vamos orar aqui agora. Vamos fazer uma oração. Mas vou dizer uma coisa. Qualquer oração que a gente faça pode resolver o problema. Que a Bíblia diz que essa oração ela é eficaz. Mas te digo uma coisa. Não há nada tão eficaz quanto a pessoa reconhecer quem ela é, a sua identidade em Cristo, que ela sabe que todas as coisas ela pode naquele que o fortalece. Não existe nada melhor do que, nada mais eficaz do que a pessoa conhecer a sua identidade. Aquilo que ela é, como corpo de Cristo. Isso faz a diferença. Faz a diferença no dia a dia. Faz a diferença no dia a dia. O corpo, ele é bem cuidado. Como estava lá no início, né? O corpo de Cristo, ele é bem cuidado. Você acha que Cristo cuida mal do corpo dele? Você acha que pode haver essa possibilidade de Jesus cuidar mal do seu próprio corpo? E nós somos corpo de Cristo. Se tem um problema, ele vai lá e resolve o problema. Não é isso? Não é assim que você faz? Se você tiver um problema na unha, um problema, você não vai lá e resolve o problema porque está doendo? Você e eu somos corpo de Cristo. E Jesus vai lá e resolve o problema. Feche seus olhos aí. Aleluia. Ei, Pai. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra se enche de sua glória. Ei, Pai, obrigado, Senhor. Obrigado, meu Pai. Vou deixar um tempo para você pensar nisso que eu te falei agora. Você refletir. Pensar que você é o corpo de Cristo. Aleluia. Os músicos vão cantar uma música aí, mas para você poder refletir nisso que eu te falei. Os aspectos de sermos corpo de Cristo. Precisamos estar ligados às outras partes. E sendo corpo, nós temos toda a provisão. Porque a cabeça manda o comando para resolver todos os problemas. Ele não deixa uma parte do corpo bem e outra parte mal. O desejo dele é que todo o corpo ande em saúde, como ele fez com o povo de Deus. A Bíblia diz que todos eles, entre todos eles que saíram do Egito, não havia um doente.
Esse é o corpo de Cristo. Esse é o corpo de Cristo. Aleluia. Toca a música aí, toca a música aí. Aleluia. Quero que você pense nisso que eu te falei. Deixe isso entrar no seu coração, no seu espírito. Vai pensando aí na sua vida, pensando nas coisas, nos aspectos que nós falamos hoje. A cruz vazia, plano perfeito, está consumado em Jesus, Cordeiro Santo, que veio ao mundo para salvar o pecador, e conduz reconciliar-me através da sua morte, pela nova natureza de Cristo em mim. Hoje eu sei, santo eu sou, Cristo vive em mim. Não há outro nome que salva, Jesus, nenhum outro é merecedor do meu louvor. Vida eu encontro pela graça do Pai, o teu amor me alcançou. A cruz vazia, plano perfeito, está consumado em Jesus, Cordeiro Santo, que veio ao mundo para salvar o pecador, e conduz reconciliar-me através da sua morte, pela nova natureza de Cristo em mim. Hoje eu sei, santo eu sou,
Você pode dizer aleluia aí, glória a Deus. Ei! Veio sobre mim a mão do Senhor, Ele me levou pelo Espírito e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, Tu o sabes. Tem coisa na nossa vida, na sua vida talvez, que você acha que já esteja sequíssimo, ossos sequíssimos. E aí Deus está te perguntando: você acha que eu consigo reviver isso aí agora? E você pode estar dizendo: Senhor, Tu sabes. Eu nem sei. Tu sabes. Tu sabes. Disse-me Ele: profetiza a esses ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: eis que farei entrar espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor dos exércitos. Aleluia! Quem pode aplaudir ao Senhor aí? Ele pode todas as coisas. Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Pastor William vai orar. Vai orar. Glória a Deus. Queridos, deixa eu compartilhar algo que o Espírito Santo colocou no meu coração ali. Há pensamentos em algumas pessoas que estão aqui. Você que está nos assistindo pelo site, pela internet. Há pensamentos que estão vindo de fora, que estão querendo incutir em você uma falsa realidade. Mas que você pegue o que o Espírito Santo colocou no meu coração, vou partilhar, que Deus está pensando ao meu respeito e teu respeito. E o pensamento de Deus é de paz, é de cura, é de alegria. Queridos, pega isso aqui, da mente do Pai, da mente, do cabeça, ao qual nós somos corpo, está vindo cura, manifestação do favor dele. Ele deu ordem a ele mesmo e falou assim: sai de mim poder e opera no meu corpo. Querido, apaga todo o pensamento, toda sofisma, toda mentira que até esse momento estava prevalecendo contra você. Você é justificado, você é redimido, você é mais que vencedor, você é nação santa. Você é propriedade exclusiva de Deus. Você é o que a palavra de Deus diz que você é, e pronto. Esse é o pensamento que Deus está mandando para o corpo dele, para mim e para você. Eu estou aqui tremendo de gratidão pelo que Deus falou no meu coração, está transmitindo para você. Deus, Ele se importa comigo e contigo. Você que está aí na internet, Deus se importa contigo. E saiu um pensamento. O pensamento dele não é o nosso pensamento, amém, querido? E o pensamento dele vem junto com a palavra para cumprir o propósito. Deus tem um propósito na minha vida e na tua vida. Queridos, eu vou ousar aqui e convidar a você a orar comigo, mais para agradecer do que para pedir qualquer coisa. Porque um pensamento já foi revelado da parte de Deus para a nossa vida. Que você agarre e tome posse e que você ande nessa revelação, amém, queridos? Glória a Deus. Espírito Santo de Deus, nós queremos te exaltar, meu Pai, pela manifestação da tua presença aqui no nosso meio nessa noite. Obrigado, Senhor, porque vem um pensamento e junto a esse pensamento uma revelação de quem nós somos em ti. Somos amados pelo Senhor, somos supridos, Pai, por ti.
Temos tido, Senhor Deus amado, da tua parte, Senhor, pensamentos de bem para cumprir o propósito do Senhor para nossas vidas. Senhor, nós anulamos aqui todo e qualquer pensamento contrário ao teu pensamento. Deus amado, nós podemos, Pai, sentir aqui, Pai, Senhor Deus amado, um refrigério no nosso espírito, Pai, certo de algo que o Senhor está fazendo por nós nessa noite. Eu posso sentir uma unção de renovação, de ânimo renovado sobre a tua igreja, ao qual nós estamos aqui reunidos, Senhor, buscando e lançando sobre o Senhor toda a preocupação, toda a ansiedade, Pai, e como a igreja triunfante, uma igreja, Pai amado, selada para reinar e vencer. Meu Pai amado, Senhor, nós te louvamos, Pai. Pai, porque a tua alegria é a nossa força. Senhor, porque o Senhor, ao olhar para nossas vidas, Senhor, não vê uma obra, como foi falado aqui, inacabada, mas por meio de Cristo, uma obra concluída, Pai. Por isso nós te damos glória. Por isso, Pai, nós te exaltamos. Pai, neutralizamos aqui toda e qualquer mentira do inferno que tenta se estabelecer por meio de um pensamento. A nossa mente está, Pai amado, conectada contigo. Nós recebemos e retemos, Pai amado, Senhor, o teu pensamento para conosco, Pai. E o teu pensamento são pensamentos deliciosos, Pai, para nos dar o fim que o Senhor planejou para nós. Por isso nós te damos glória, por isso nós te exaltamos, Pai. Estamos numa plataforma, ó Deus, onde nós reinamos contigo, e nós, Pai, glorificamos o teu nome, consagramos a nossa saúde, consagramos a nossa finança, consagramos a nossa família, consagramos, Senhor, a nossa vida a ti, certo de que tu tens o controle e o domínio de todas as coisas, e o Senhor nos fez mais que vencedor. Por isso, Pai, nós te damos toda a glória, nós te louvamos. Obrigado pelo aquilo que o Senhor está fazendo infinitamente mais, de que tudo quanto pensamos, porque o teu pensamento é maior do que os nossos. Por isso nós te adoramos, Pai. Nós te louvamos e declaramos, Pai, o nosso ser em plenitude, Senhor, saudável e abençoado, no nome de Jesus. Eu declaro a tua igreja, a qual sou parte desse corpo, Pai, abençoada, Pai amado, vitoriosa para a glória, para a honra do teu nome santo. Pai, eu ouso aqui pela direção do teu Espírito Santo, Pai, que o teu povo se surpreenda. Se surpreenda, Pai, com a ação do teu Espírito Santo, com a ação do teu pensar, com a unção do teu agir sobre as nossas vidas, e que essa semana que vai se iniciar seja uma semana em que nós vamos pensar como tu pensas, que, Pai amado Senhor, temos pensamentos positivos, pensamentos de vencedores, mais que vencedores, que podemos, Pai, e conquistaremos tudo aquilo que Cristo, Pai, já consumou por nós. Por isso nós te damos glória. Eu declaro a tua igreja, Pai, abençoada, saudável, curada, Pai, para a glória do teu nome santo, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.